Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 15º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui hoje, excepcionalmente, não a partir do aprazível bairro da Glória, mas sim a partir da não menos aprazível cidade de São Paulo, para onde viemos por razões de compromissos profissionais e estamos aí aproveitando a estadia para conversar com pessoas, com pesquisadores, enfim, tem tudo a ver com o tema do nosso podcast. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje está muito legal e vem no formato de uma entrevista sobre ideologia e direito. Bom, nós estamos aqui na frente do Patrick Cassicedo, meu, digamos assim, quase contemporâneo dos tempos de UERJ, uma pessoa querida que está aqui em São Paulo e que vai conversar com a gente um pouco sobre a sua pesquisa de doutorado, recém-concluída e recém-apresentada à USP e aprovadíssima aí com todos os louvores. Eu tive acesso a essa pesquisa por obra e graça da professora, da nossa grande inspiradora, a professora Vera Malaguti. Fiquei muito impressionado, não só pelo ineditismo, mas principalmente pela profundidade e pela clareza com que ele lidou com esse tema tão espinhoso e quis convidá-lo para dividir isso aqui com a gente. Bom, só para lembrar a todos que nós estamos no Twitter, no perfil @SegDireitos, na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube e do Spotify. O nosso e-mail é seguranca2direitos@gmail.com. Então não faltam canais, ferramentas, instrumentos para que a gente fique em contato com essa nossa audiência qualificadíssima. É sempre um prazer enorme receber em qualquer dessas ferramentas aí o feedback de vocês sobre os nossos episódios. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindos, como vocês bem sabem. E eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz, vou dar início imediato ao 15º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com o querido Patrick Cassicedo sobre ideologia e direito penal. Voltando. Patrick, prazer enorme estar aqui na sua presença hoje, aqui em São Paulo. Fico muito agradecido e muito honrado por você estar aqui, ter disponibilizado o seu tempo para conversar com o nosso podcast. Como eu já disse, achei a tua pesquisa com conteúdo realmente impressionante. Acho que isso tem que ser difundido e dividido muito rapidamente entre todas as pessoas que pensam a questão criminal a partir da nossa perspectiva, né? Uma perspectiva crítica, inclusiva, em clareza da questão criminal e da forma como ela se apresenta na sociedade capitalista, neoliberal, nessa quadra histórica específica. Queria te passar a palavra para você se apresentar aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Fiquei muito feliz de ser convidado, não só por ser um ouvinte já assíduo, fico já semanalmente esperando os novos episódios e certamente é o podcast, né, das ciências criminais, da segurança pública, né? Então fico muito feliz pelo convite e também por poder reencontrá-lo, né? Nós somos aí contemporâneos da Faculdade de Direito da UERJ. Você era de uma turma que era um semestre na minha frente na manhã e eu na turma da noite. E me recordo com muito carinho daquele período em que a gente se encontrava ali, e a faculdade ali se dividia um pouco assim nas turmas, né? E tinha a sua turma, que era a turma do professor Nilo Batista, e tinha ali a turminha dos seguidores, né? Então eram conhecidos como os dois Rafaéis, você, o outro Rafael Fagundes, e o Wagner, tinha o Wagner também, e a Bruna Loureiro, que é hoje a minha colega aqui em São Paulo, na Defensoria. E à noite nós tínhamos a turma do Juarez Tavares, né? Tínhamos ali o
o Antônio Martins, que hoje é professor da UFRJ, o Frederico Figueiredo, tinha eu, o pessoal, o Bernardo, e que era o pessoal que mais seguia o professor Juarez, que era da noite, mas sempre tinha esse intercâmbio de assistir aula de manhã, outra noite, então foi um período muito legal e eu fico muito feliz de ter esse reencontro. Legal. Patrick, fala um pouquinho com nossos ouvintes sobre a tua localização profissional hoje aqui em São Paulo, como que... Eu me formei lá na UERJ com você, né? Logo depois, depois de formado, eu prestei concurso para a Defensoria Pública aqui em São Paulo e depois de aprovado, eu gostei muito aqui, tanto da instituição, assim, uma efervescência de uma instituição recém-criada, e também gostei muito da cidade. Resolvi ficar por aqui e seguir já também no meio acadêmico aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E ali eu ingressei no mestrado, sob orientação da professora Anelisa Bechara, e depois, logo em seguida, também ingressei no doutorado, que terminei agora há mais ou menos 2 semanas, e sobre o tema que a gente vai conversar hoje aqui no episódio. Legal. Então, Patrick, vamos entrar no nosso debate de hoje. Quer dizer, a sua tese é uma tese realmente muito interessante, que discute essa questão da ideologia e do direito penal. E você começa justamente, eu falava aqui com você, né, um pouco antes da gente começar o episódio, a gravação propriamente dita, que o termo ideologia ele comporta uma acepção popular, digamos assim, e outros níveis de acepção a depender da esfera do saber envolvida, né? E você destrinchou isso muito bem no seu trabalho, né? Trabalhou esse conceito de ideologia sob as mais variadas fontes, né, digamos assim. Mas você adota um conceito de ideologia, digamos, específico, né, historicamente demarcado. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, porque eu acho que isso é central na explicação da tua pesquisa. Entre os pesquisadores, filósofos que tratam do conceito de ideologia, é um ponto comum que existe, digamos assim, um conceito forte e um conceito fraco de ideologia. O conceito fraco, chamado fraco, ele é um conceito que é o de uso corrente, do uso comum do dia a dia, que é mais ligado a um ideário, a um conjunto de ideias sobre determinado assunto, uma posição política sobre determinado assunto. Esse seria o conceito fraco, mais utilizado assim no dia a dia. E o chamado conceito forte é mais relacionado a um ideário histórico, social e político que oculta a realidade de maneira a assegurar e manter determinada relação de exploração na sociedade capitalista. Esse conceito ele é um conceito bastante complexo. Para se ter ideia, o Terry Eagleton, que é um estudioso inglês, ele dá conta de 16 sentidos do conceito de ideologia. E tem uma obra também que eu menciono bastante na tese de um filósofo chileno, Jorge Larraín, que ele tem um livro chamado O Conceito de Ideologia, em que ele trabalha em 4 volumes. Ou seja, não é um conceito muito simples. E esse conceito ele tem o seu desenvolvimento especialmente na obra de Karl Marx, e ele se desenvolve dentro dessa obra ao longo de toda a sua obra, e depois por autores marxistas e não marxistas dão diversos sentidos a ele. E o conceito que eu adoto na tese é o conceito do Marx, também em conjunto com Engels, desenvolvido ali inicialmente na a ideologia alemã, e depois que perpassa toda a sua obra, no sentido de um conjunto teórico ou de uma reprodução da consciência que oculta, inverte as relações reais, né? Para a manutenção de uma situação de exploração, assim, tentando simplificar para os ouvintes e não dar um conceito exato. Dá para dizer que se adota uma espécie de um conceito negativo de ideologia, do ponto de vista da valoração mesmo, do que é ideologia? Sim, é um conceito chamado negativo, ao contrário desse conceito de uso comum
de um ideário ou mesmo de um conceito desenvolvido por outros autores marxistas, que seria um conceito positivo, esse é um conceito negativo, um conceito que está ligado a um conjunto de ideias, da distorção das ideias, por isso um conceito crítico negativo, que é utilizado pelo Marx ao longo de sua obra. Legal. Ei, Patrick, eu vejo que você, quando vai desenvolver a tua pesquisa, né, quando você está ali avançando na construção da tua ideia, você começa a partir de uma crítica às concepções do direito penal moderno, né? Enfim, aquele direito penal que nasceu ali no período iluminista, aquele direito penal que, digamos, é o direito penal, enfim, que vem ali de um momento de superação, vamos dizer assim, do Estado absolutista, né? Esse direito penal que, classicamente, até pela academia, né, que é olhado com uma certa complacência, que é olhado como um ponto de inflexão positivo, e de certa forma até porque ele supera uma fase, digamos, tenebrosa, né, uma fase bastante delicada, né, do ponto de vista da retribuição, do ponto de vista da pena, do ponto de vista da resposta do Estado à prática do crime, né? Mas ele também esconde muita coisa, né? Ele, embora você diz bem, né, esse direito penal clássico, esse direito penal moderno, ele é erigido para garantir o cidadão, né, frente ao arbítrio estatal e um pouco para prevenir a prática de crimes. E você justamente desconstrói isso desde o seu início, né? Quer dizer, explica um pouco para a gente como é que se opera a desconstrução disso e o que isso tem a ver com ideologia. A minha ideia, ela partiu, claro, a partir de muita leitura dos autores críticos da nossa área aí, das ciências criminais, e que a partir de um certo momento, especialmente com relação, inicialmente, às teorias da pena, que passaram, a partir da criminologia crítica, dos autores penais também críticos, descortinar a ideia da pena, de suas funções, naquela ideia de funções declaradas, funções manifestas e funções reais das penas. A partir daí, eu comecei a associar isso também nos meus estudos de Marx e vi que aí tinha um total sentido, uma total conexão com o conceito de ideologia. Mas eu acho que, e levei isso em conta, que o conceito de ideologia ele apresenta uma riqueza que poderia contribuir para o desenvolvimento da crítica aos fundamentos do direito penal, né? Então eu aliei essa crítica inicial com os meus estudos, que estavam sendo levados a efeitos há alguns anos sobre Marx, e achei que isso poderia... até como usa a expressão a professora Vera, dar samba, né? Então, o marxismo, ele tem em todos os campos das ciências humanas uma grande... há muitas pesquisas com base no marxismo em todas as áreas das ciências humanas. E nas ciências criminais, isso é muito claro na criminologia, mas no direito penal em si, isso não é propriamente verificado, né? No próprio campo do direito como um todo, os estudos do marxismo no direito eles estão ainda no campo da filosofia do direito e não aplicado concretamente aos seus ramos. Então essa foi a minha ideia inicial. A partir desses autores críticos, achei que poderia aprofundar essa crítica diante da riqueza desse conceito. E você faz na sua tese uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte, para você criticar e para você deixar claro as reminiscências, as permanências desse, digamos, de uma visão acrítica do direito penal moderno, você vai nos manuais atuais, né? Inclusive você vai nos mais vendidos, né? Acho que né? Nos mais comercializados, né? Ou nos mais citados, enfim. Você tem lá um critério de escolha ali de 3 ou 4 ou 5 manuais, se eu me lembro bem, aonde que são pessoas, enfim, grandes autores que influenciam gerações e gerações no Brasil, né, de estudiosos do direito, e você capturou a concepção desses autores acerca das funções, acerca do conceito do direito penal, e mostrou como que isso permanece, né? Como que essa postura acrítica, como que esse isolamento do direito penal relativamente às ciências da criminologia, relativamente aos estudos da criminologia,
como que esse distanciamento, como que essa clivagem, ela fica clara, como que as digitais dessa clivagem estão claras nos manuais, né? Sim. Eu trato, o objeto do meu estudo foram o que eu chamo dos fundamentos do direito penal moderno, né? Conforme você até falou na pergunta anterior, eu trato como dois os fundamentos do direito penal moderno, e que desde de sua fundação, que aí eu trato como a fundação por Beccaria, que traz isso ali no ambiente das revoluções burguesas, e naquele momento é absolutamente necessário, né? Por isso mesmo não pode ser considerado ali um ideólogo diante da luta dele, diante da ordem conservadora anterior. Beccaria foi um avanço ali, né? Naquele momento, sem sombra de dúvidas. Talvez até hoje, né? Até hoje, o pro problema... estado de coisas atual, Beccaria seja um avanço, né? Pois é. Os fundamentos do direito penal moderno, ou seja, as razões dele existir, as razões positivas dele existir, são justamente as ideias de garantia do indivíduo em face do arbítrio estatal e a ideia de prevenção do delito. Só que, se naquele momento Beccaria instituía essas bases, elas continuaram sendo reproduzidas ao longo dos séculos sem nenhum aporte crítico. E elas incidem em diversos fatores... que você chama de bases do direito penal moderno. Isso, as bases dos fundamentos do direito penal moderno, a ideia da garantia e a ideia da prevenção. E a partir disso, eu tento demonstrar como que, ao longo da história, essas ideias passaram a constituir um conjunto ideológico. E, para tratar disso, eu fui buscar justamente nos principais livros que difundem o pensamento penal, que são os manuais, né? Então, há uma perplexidade de todo estudante de direito penal quando ele abre ali os manuais de direito penal e nas suas primeiras páginas geralmente trata justamente dos fundamentos do direito penal e ali estão dizendo que o direito penal é uma garantia, que o direito penal previne os crimes, etc, etc. Mas quando você se apresenta diante de um tribunal para assistir como funciona o sistema penal ou tem a oportunidade de ir a um estabelecimento prisional, há ali um certo descompasso entre o que se diz, o que se ensina nos livros e nas faculdades de direito e o que se vê na realidade, né? Mas, como você mesmo falou, os autores que tratam do direito penal e os autores escolhidos para tratar na tese são autores comprometidos com, né, em sua maioria, com causas democráticas. Assim, não são, o conceito ele não é propriamente que o autor está dizendo uma mentira. Uhum. Não. Ele tem limitações, e aí eu trato dessas limitações que levam esse pensamento, a construção desse pensamento a ser ideológica, né? Então, e quais são essas limitações? As limitações são as seguintes. A primeira é a falta de historicidade do fenômeno criminal. Por exemplo, quando nesses livros se pega, por exemplo, para falar sobre as funções da pena, as funções da pena elas são tidas como as mesmas desde Beccaria, com alguma outra alteração, alguma outra crítica aqui e ali, mas repete-se os mesmos fundamentos da pena desde Beccaria, como se a pena não passasse por transformações históricas. Buscamos, a partir dos autores, especialmente do que se chama da economia política da pena, para mostrar o caráter histórico desse fenômeno. No campo do direito em geral, por exemplo, nos manuais de direito penal, não é incomum que se tente, ou às vezes até há um capítulo sobre a história do direito penal. Mas não há efetivamente uma historicização do fenômeno, ou seja, não há uma inserção do direito penal nas relações sociais como um todo daquele período. Ou seja, a história do direito penal, em regra, ela é apresentada, ora, como uma sucessão de leis. Primeiro veio a lei tal, depois substituída pela lei tal, desde o Código Hammurabi, e assim vai. Ora como uma sucessão de leis, ou ora como uma sucessão de teorias sobre o direito penal. Mas não há propriamente uma inserção do fenômeno criminal na história. Ou seja, desde Ruschkesheimer, por exemplo, você tem ali um estudo, por exemplo, que insere propriamente
o direito penal na história, ou seja, o surgimento da prisão, o Punição, seu papel estrutura no livro Punição e Estrutura Social, o papel do surgimento da prisão relacionada ali ao surgimento do capitalismo e a função que a prisão cumpria ali, e ainda cumpre, né, de controle social dos vulneráveis. Né? Então, você vê que ali sim há uma inserção histórica do fenômeno, ou seja, há uma análise a partir da totalidade das relações sociais ali vigentes. Então, esse é um primeiro dos elementos que tornam o pensamento ideológico. Ou seja, o pensamento ideológico não é uma maldade, não é uma mentira, não é uma má-fé. Né? A gente estava até comentando sobre o episódio anterior do Thiago Joffre, que ele fala dos punitivistas de boa-fé. Aqui nem sempre, até nem sempre são punitivistas. E são pessoas claramente de boa-fé, mas incorrem em problemas teóricos que acabam por tornar este pensamento ideológico. E o primeiro deles, a primeira das características, é justamente a falta de historicização do fenômeno criminal. Ou seja, a pena ela é a mesma desde de sua... a prisão exerce a mesma função em todos os períodos sociais, a pena exerce sempre o mesmo papel, ou seja, não há transformações, ou seja, em todos os países é a mesma função, em um período, nas diversas fases do capitalismo. Por evidente que não. Né? Atualmente nós temos aqui um processo de encarceramento em massa que a prisão, enfim, tem um papel específico, por exemplo, na fase do neoliberalismo, ou seja, é a mesma função que exerce hoje, que exercia em 1850, por exemplo. Então, isso não é levado a efeito na análise do fenômeno criminal. Só dar um spoiler aqui pro ouvinte, né? Dois dos livros sobre os quais você se debruça são livros muito importantes no processo de formação, inclusive de quem tem uma experiência de um estudo mais crítico no campo de direito penal, que é o Luiz Regis Prado, né? E o César Bittencourt. Tô certo, né? Sim. Eu faço uma análise... primeiro... Não quis te botar na fogueira, não. Não. Eu só quis só dizer, porque a nossa audiência é muito qualificada e tenho certeza que esses manuais, por sua qualidade, por sua densidade, eles estão no horizonte de formação aí de muita gente que nos ouve, entendeu? A minha escolha foi a seguinte. Primeiro, eu tratei dos tratadistas alemães, desde Feuerbach até Roxin. E os principais tratadistas, e expus como cada um deles tratou os fundamentos do direito penal. E depois eu fui para o direito brasileiro, e aí desde os primeiros penalistas até os atuais. O que eu quis com essa exploração dos tratadistas alemães? Mostrar que, por exemplo, se no campo da teoria do delito esses autores passaram por diversas fases, diversas influências filosóficas e transformaram efetivamente um conjunto teórico brilhante, enfim, que passou por diversas transformações teóricas ao longo do tempo, os fundamentos do direito penal, propriamente ditos, eles são repetidos pelos autores da mesma forma, acriticamente, desde Beccaria. Não há propriamente grandes transformações, há alguma outra transformação que eu cito no trabalho, mas esses autores, se por um lado, na teoria do delito, elas passam por grandes transformações, os fundamentos do direito penal permanecem exatamente os mesmos desde sempre. E no direito penal brasileiro, eu trouxe os principais autores, desde o Império até a contemporaneidade, mas atualmente, como há uma difusão muito grande de manuais, eu tive que estabelecer alguns critérios. E esses critérios, por exemplo, os autores mais vendidos propriamente hoje em dia não são os autores que têm, digamos, o maior brilhantismo intelectual e acadêmico, são os autores voltados para concursos públicos. Então esses são os autores mais vendidos. Escrevem cartilhas, né? São cartilhas para, enfim, visando concursos públicos. Então eu tive um critério que foi um critério, era preciso escolher para análise, e não dava para analisar todos os autores, então eu escolhi os autores com mais edições e que tinham vinculação, eram professores doutores vinculados a alguma universidade. Então tentei estabelecer ali algum critério.
Certo. Também fiz uma análise no direito penal brasileiro e, de fato, também a reprodução dos fundamentos do direito penal nos manuais também segue a mesma lógica, com pouquíssimas exceções críticas, a mesma lógica que eu apontei também no direito alemão. E ressalvo, porém, dois autores que têm manuais, mas que não seguem essa lógica, que são os manuais do professor Nilo Batista com o Zaffaroni e o Juarez Cirino dos Santos. Essas são as exceções, quiçá exceções mundiais em termos de manuais. É até difícil chamar de manual, né? Esses livros, né? Pela sua qualidade, né? Eles fogem muito a esse padrão. Mas são as exceções, não que esses sejam os únicos autores críticos nossos, mas são os únicos autores críticos que não seguem essa lógica e em seus livros de caráter geral, assim, digamos, ou manuais. Você fala muito bem, porque essa crítica aos fundamentos do direito penal moderno, ela está muito mais presente na criminologia do que no direito penal propriamente dito. E aí, esses livros que você cita, né, do professor Nilo Zaffaroni e do Juarez, eles se distanciam da média justamente porque são autores de base criminológica indiscutível, né, de densidade criminológica indiscutível. Então, eles importaram toda essa compreensão que a criminologia crítica, principalmente, já tem sobre os fundamentos do direito penal moderno para o direito penal, a tal ponto que o Zaffaroni diz que a função da dogmática é a contenção do poder punitivo, quer dizer, isso é uma inversão quase que completa dos fundamentos originais lá do direito penal moderno, né? Sem sombra de dúvida, são autores que fogem a essa regra justamente por essa influência externa ao direito, né? O direito penal e o direito como um todo no capitalismo, eles têm como fundação filosófica o positivismo jurídico, né? E essa característica do positivismo jurídico, né, que confunde a justiça e o direito com a própria norma, e para tanto os juristas devem se preocupar em suas técnicas de aplicação e não propriamente em discutir a justiça e a legitimidade do direito, isso levou com que, historicamente, os autores do direito penal tenham se voltado, se não exclusivamente, mas muito majoritariamente, ao estudo da teoria do delito. E, justamente, esses fundamentos do direito penal, eles ficaram sempre à margem e ficaram sendo repetidos acriticamente por séculos. E, justamente, quando se foge desse paradigma positivista, quando se tem um pensamento crítico acerca da justiça, da legitimidade do fenômeno jurídico, e, para tanto, se utilizam de outros saberes que não do direito em seu viés positivista, você consegue justamente fugir a essa regra e trazer o pensamento verdadeiramente crítico. E não um pensamento que, em muitas vezes, por mais que, e eu ressalto isso, não seja nenhuma má intenção, seja um pensamento que se caracteriza pelo idealismo, que seria a segunda característica aí do pensamento ideológico. Perfeito, era justamente aí onde eu queria chegar, no idealismo, né, que você trabalha também, de certa forma, com esse conceito e deixa muito claro que isso tem justamente a ver com essa apreciação do direito sem as suas raízes no mundo, né, e sem qualquer confrontação com a realidade concreta. E aí, na sequência desse raciocínio, você fala da prisão, né, porque eu acho que digamos, é o sintoma mais cruel, talvez mais desumano, talvez mais visceral dessa postura metodológica que vem sendo adotada por séculos e séculos. Quer dizer, a coisa da ideologia, essa coisa do idealismo faz com que, por exemplo, os manuais, os operadores do direito, aqueles que estão na linha da produção de política de segurança, repitam, por exemplo, que a pena de prisão é capaz de prevenir práticas delituosas. Né? Ressocializar. Ou ressocializar. Quer dizer, não tem nada mais desenraizado da realidade concreta do que uma fala dessa, né? Exatamente. E é justamente essa também é uma característica do jurista positivista, né? O idealismo. Ou seja, a preocupação está muito mais no plano lógico abstrato da correção do pensamento, que para um idealista é o pensamento que conforma a realidade e não a realidade que conforma o pensamento. E a partir daí você fala, constrói teorias e teorias sobre a pena sem
se basear em um estudo sequer sobre a pena em concreto. Ou seja, fala-se em prevenção do delito sem fazer qualquer relação disso com os níveis de encarceramento, por exemplo. Fala-se da prisão, assim, dos seus benefícios, sem qualquer base em estudos empíricos da prisão em si. Estou falando, o autor tem que pisar na prisão, mas ele tem que ao menos basear os seus estudos em quem fez estudos sobre dados, né? A prisão. Ou seja, para falar sobre a pena é preciso conhecer como que é a pena concretamente. Mas não, historicamente se reproduz o discurso sobre a pena apenas a partir de sua lógica abstrata de correção. Ou seja, realmente faz todo sentido no plano lógico que se você ameaça uma pessoa com a prisão, essa pessoa então não vai cometer o delito. Ok, no plano lógico isso faz sentido, mas você tem que confrontar isso com a realidade. Quando você confronta isso com a realidade, a situação não é tão clara assim, né? No Brasil nós temos aqui o exemplo sempre mencionado da lei de crimes hediondos, da lei de drogas, enfim, leis que endureceram a punição e que não tiveram por si só qualquer reflexo, na realidade, pelo contrário, tiveram um aumento do encarceramento com relação a esses crimes. O encarceramento no Brasil é um escândalo, né? O idealismo ele é próprio de um pensamento que vai se tornar ideológico, né? E que também tem como característica, e outra característica fundamental, a generalização de uma situação particular. O idealismo. Ou seja, o pensamento ideológico. Uma das características dele também é essa, de generalizar uma situação que é particular. Ou seja, o Nilo Batista Zaffaroni falam, né, que as penas, as teorias da pena, ou elas são falsas ou elas não são generalizáveis. Ou seja, pode até ser que em determinada situação, para uma pessoa e tal, aquilo surja algum efeito, eventualmente. Então, mas disso se extrai como se fosse a função da pena como um todo. Da mesma forma, a questão da garantia, da ideia do garantismo penal, ou seja, a lei é tratada o direito penal é tratado como essencialmente uma garantia. E eu trabalho bastante isso na tese da formação do Estado de Direito como uma necessidade das transformações capitalistas, ou seja, não existe outra forma de direito penal existir no Estado de Direito que não seja pela lei, ou seja, a lei por si só, a legalidade por si só, ela não é a essência do direito penal, ou seja, ela é necessariamente paradoxal, porque a mesma legalidade que garante, e de fato garante, ela não é o todo do fenômeno do direito penal. Ou seja, o direito penal, a partir da legalidade, ele também é o que permite o Estado levar a efeito o poder punitivo e através de todo o seu processo de criminalização, que é doloroso, que é injusto por essência. Então, uma das questões do direito penal, que é a questão de garantia, uma de suas funções é tratada como se fosse o todo do fenômeno. E não é. Há uma confusão aí da legalidade com a própria justiça, e esse também é um dos fenômenos que eu analiso. É uma confusão produzida pelo idealismo. Pelo idealismo e pelo positivismo, especialmente. Patrick, você faz uma relação também muito estreita entre o idealismo e o racismo estrutural, né? Você dá um destaque bastante significativo na tua pesquisa à questão do racismo estrutural, que você aponta, vou usar uma expressão talvez infeliz aqui, mas como uma espécie de um efeito colateral, né? Um efeito direto mesmo do idealismo, dessa visão ideologizada dos fundamentos do direito penal moderno. Explica isso um pouco. Uma das coisas que me motivou a escolher esse tema e a desenvolver essa tese foi justamente a questão do racismo, né? Você abre os manuais de direito penal e você pode procurar linha por linha, palavra por palavra, e não estará escrita a palavra racismo, raça, nenhuma correlação nesse sentido. E você ingressa numa unidade prisional, em qualquer das prisões do Brasil, por exemplo, quase todas as pessoas, se não todas as pessoas ali, são negras. Isso gera uma perplexidade, assim, uma falta de correlação do que se ensina, do que se teoriza com a prática, que é gritante. E o racismo, ele é um elemento
não colateral. No sistema penal brasileiro, numa sociedade como a brasileira, ele é um fator central. Estruturante. E estruturante do nosso processo de criminalização. Ou seja, o direito penal, ele não só tem como base o racismo, como ele é um mecanismo de reprodução e alimentação do racismo por meio das prisões, do aprisionamento. Então, esse, inclusive, já entrando aqui naquilo que se oculta, né? Que um dos efeitos, né, se o pensamento ideológico é aquele pensamento ahistórico, idealista, generalista, que naturaliza a situação, ele tem como efeito a ocultação de determinados fenômenos, né? Então ele oculta a pena em seus efeitos deletérios sobre o ser humano, sobre a estigmatização, etc. E ele oculta também o racismo que é estruturante nas suas relações. É ele o determinante do processo de criminalização secundária, ou seja, ele que é o determinante da abordagem policial, ele que é o determinante, por isso, essa questão do racismo, enfim. Então, Patrick, e você também, você já de certa forma apresentou aqui pro ouvinte um ponto que eu queria abordar com você um pouco mais detidamente, que é uma crítica que tem na sua tese ao garantismo penal, né? Hoje, até assim, o garantismo hoje é uma expressão que tá muito corrente na boca dos jornalistas, né? E é até engraçado a acepção jornalística do termo, né? Garantista, né? Eles falam como se o garantista fosse o perfil do magistrado que vai, digamos, beneficiar a defesa, né? E o outro é o punitivista, né? O que vai beneficiar a acusação. É um debate muito tosco, é um debate que diz muito sobre os tempos, sobre a quadra histórica específica que a gente experimenta nesse momento na realidade brasileira, mas é um debate que está um pouco aí na boca do povo, né? Principalmente pela centralidade que o fenômeno criminal ele está adquirindo hoje no debate político, né? Nunca antes, na história, o fenômeno criminal ele esteve tão no centro, tão no núcleo do debate político, né? Hoje, nos bares se debate um processo criminal, né? Quem matou, quem fez, quem roubou, quem estuprou, quem... E as pessoas discutem prova, discutem efeitos da pena, funções da pena, e por aí vai, né? E o garotismo está aí, nesse rolo aí, né? Vez ou outra ele aparece, né? Mas a gente sabe que o garantismo, você trabalha muito bem aqui, o conceito, Ferraioli e tudo mais, mas você faz uma crítica ao garantismo que eu queria que você compartilhasse aqui com a nossa audiência. O garantismo, ele é uma ferramenta que eu utilizo, por exemplo, diariamente na minha prática profissional. A questão que eu tento abordar na tese é justamente a confusão que se tem na exposição dos fundamentos do direito penal, como se o direito penal fosse, por essência, uma garantia. Ele tem como uma de suas funções, e não só, ele pode ser taticamente e praticamente um mecanismo efetivo de contenção do poder dentro da ordem instituída. O direito penal ele não é, por si, por essência, uma garantia. Ou seja, há essa contradição inexorável de ele ser, ao mesmo tempo, uma garantia a legalidade propriamente que é a garantia, mas ele não é por essência, porque é justamente a sua previsão por lei, no Estado de Direito, que permite a incidência do direito penal da forma como ele incide. Né? Eu utilizo na tese até uma expressão, uma tese da Adriana Eiko Matsumoto, que ela utiliza o Estado Democrático de Direito Penal, ou seja, é dentro da ordem democrática, é dentro do conjunto de regras, é dentro das garantias que se produz também as mazelas do direito penal. Na verdade, o que eu tento é apontar os limites do garantismo e não uma recusa dele em si. Inclusive, eu termino a tese dizendo que as garantias devem avançar, por óbvio, porque concretamente são mecanismos de contenção do poder punitivo, mas o que eu tento explicar é que a garantia ela não é a essência do direito penal. Ela é um dos fatores que não pode ser, portanto, generalizado como o todo. Né? Então, o garantismo ele tem limites e ele não pode ser um fim. Ele tem um uso tático enquanto existir. O direito penal nós temos que utilizar e ampliar as garantias, mas ele não é um fim do direito penal. Ou seja, ainda que tivéssemos, hipoteticamente, no Brasil, um direito penal
absolutamente garantista, as prisões estariam, ainda assim, repletas da população negra. Então, essa... Por causa do direito penal. Por causa do direito penal. Ou seja, o direito penal que, por sua vez, também é legitimado por sua previsão enquanto lei. Ou seja, há uma contradição. E é isso que eu trago, uma crítica a um garantismo acrítico, digamos assim, né? De que ele tem limites e ele não é um fim, mas deve ser utilizado e ampliado a partir do momento que nós temos, por exemplo, na execução penal, um campo do direito que não tem garantia absolutamente nenhuma. É evidente que ali devem incidir mais e mais garantias. Mas, por exemplo, o direito penal não é em essência a garantia. Um exemplo, nós temos, imaginemos que uma conduta não era crime e ela passa a ser criminalizada. Em que sentido essa nova lei, esse novo direito penal é uma garantia? Não é, ele é uma ampliação do poder de punir do Estado, dentro daqueles limites próprios da lógica de ser uma lei. Mas quando uma lei aumenta uma pena, isso não é uma garantia para ninguém, isso é uma forma de fazer uma maior incidência do direito penal. Então eu tento apontar as contradições do garantismo e os seus limites na tese. Isso me lembra um livro do Augusto Thompson, Quem São os Criminosos, que com certeza você conhece, que ele fala um pouco sobre... Ele está falando lá do princípio da legalidade, não está falando de garantismo, mas enfim, está falando do princípio da legalidade, e ele dá um exemplo que é muito feliz para explicar um pouco essa contradição que é imanente ao direito penal na sua acepção moderna, né, que é o crime, por exemplo, de furto. Né? Pelo princípio da legalidade, o que é furto? É você subtrair coisa alheia móvel. O mesmo princípio da legalidade que garante que só o cidadão que se enquadre nessa conduta específica, seja punido em razão de haverem violado o artigo 155 do Código Penal, é o mesmo princípio que garante que o banqueiro que não te faz isso, mas que te cobra 14% ao mês de juros no cheque especial, não seja criminalizado. Né? Ele usa esse exemplo feliz para explicar como que o princípio da legalidade ele está inserido dentro do processo de acumulação de capital, da sociedade burguesa, e para falar dos limites do direito penal moderno. Né? Mas é exatamente isso que você fala, né? Quer dizer, é o que tem, né? Mas é o que tem para a gente trabalhar. Né? É um pouco, o garantismo hoje é uma espécie de tábua de salvação, né? Onde a gente tem que se agarrar para poder produzir controle, produzir contenção, né? Produzir contenção, para que a dogmática sirva à contenção do exercício do poder punitivo. Né? Claro, a legalidade penal, claro que ninguém vai abrir mão da legalidade penal, das garantias processuais penais, mas daí a tomar o direito penal como essencialmente garantista vai uma distância muito grande. Né? A legalidade, justamente, é o que garante o funcionamento do direito penal com suas mazelas estruturais. Né? Então, são os limites do garantismo que eu pretendi na tese explorar. Perfeito. E agora, Patrick, você conclui um pouco a sua pesquisa apontando aí para um horizonte abolicionista, né? Fala um pouco para a gente sobre a tua filiação ou não a essa corrente de pensamento, que tipo de limites você vê nela e como que você acha que isso tem a ver com a questão da ideologia, dos fundamentos do direito penal moderno. Eu trato do abolicionismo no final da tese justamente a partir do conjunto do que eu elaboro na tese. Se eu tenho e defendo na tese que o direito penal é uma forma de controle necessária do capitalismo, enquanto houver capitalismo, eu acho que haverá direito penal. Então, o horizonte abolicionista deve estar naqueles em que acreditam num outro mundo possível, num mundo mais justo, mas justamente o abolicionismo ele não pode ser um abolicionismo utópico, no sentido de achar que dentro do capitalismo seria possível a extinção do direito penal, enfim. Então, eu aponto que a luta pelo abolicionismo ela tem que ser uma luta contra o capitalismo, ou seja, contra a formação social que funda o direito penal como uma necessidade de controle social. Então, enquanto existir o capitalismo, acredito que haverá direito penal. E o abolicionismo ele deve estar conectado com uma luta mais ampla, que não pode ser uma luta só dentro do direito penal, ou seja, tem que ser uma luta por a construção de uma outra sociedade. Né? E dentro do direito,
o que nos cabe é justamente um programa de limitação. E aí eu trabalho com 3 nortes dentro da ordem instituída, que é a recusa de todo o programa de criminalização, a construção de um programa de descriminalização e desencarceramento em massa e aqui uma ampliação de garantias em face do fenômeno concreto. Ou seja, o abolicionismo ele é um horizonte, mas ele não pode ser um horizonte utópico e nem desconectado de uma luta mais ampla, que é para fora do direito, uma luta política de construção de uma outra sociedade. Fora disso, eu acredito que o abolicionismo ele fica apenas num discurso que me parece utópico e, portanto, não científico, no sentido da oposição que o Engels construiu, por exemplo, naquela construção dele de socialismo científico e socialismo utópico. Ou seja, o marxismo ele é um profundo estudo para uma profunda transformação da sociedade com bases científicas e com bases reais, e não uma mera exposição de princípios, de quereres, enfim. Não. E eu insiro a luta abolicionista dentro dessa luta, uma luta dentro de um outro modelo de sociedade. É incrível mesmo. Eu acho que a questão do abolicionismo ela tem que ser instrumental, né, para uma luta que é política, no fim das contas, né? Eu acho que nenhum outro ramo do direito é tão sensível às transformações do dia a dia como é o direito penal, como é o processo penal. Eu acho que você, como defensor público, vê isso, sente isso muito na pele, né? Lida muito mais diretamente com as mazelas desse sistema do que nós, advogados privados. E o abolicionismo ele tem que estar na pauta exatamente nessa perspectiva, né? de um horizonte, mas sem que isso tire os nossos pés do chão, né? Sem que, como você falou, a gente tem que ter as propostas, e as propostas são recusar processo de criminalização, promover desencarceramento em massa, ampliar garantias, quer dizer, isso tudo são propostas que dialogam com a manutenção do direito penal, né? Não são propostas que dialogam com um processo de abolição do sistema penal, mas são as propostas necessárias para esse momento, né? As propostas elas vão justamente de uma linha que eu defendo, de uma linha de não reprodução da ideologia. Essas propostas são propostas que não repetem, que elas não reproduzem o pensamento ideológico legitimante do direito penal, né? Então, daí essas 3 vertentes que eu proponho, justamente a partir do conceito de ideologia, né? Não reproduzir a ideologia penal diante de uma realidade concreta que nós temos. Porque o conceito de ideologia, ele necessariamente, Marx, é o conceito que te leva à prática. Porque se há uma formação social, uma circunstância concreta que leva à necessidade do direito penal, a transformação deve ser dessa realidade, dessa formação social, para que não se precise desse direito penal e não achar que, com revogue-se o Código Penal, estaria tudo resolvido. Não estará revogada, junto com essa suposta lei, a necessidade de controle social do capitalismo, justamente porque o direito penal ele em sua manifestação concreta, uma forma de reprodução das condições sociais vigentes, ou seja, ele é uma necessidade do capitalismo para a reprodução da nossa sociedade em sua desigualdade e manutenção da sua condição de exploração. Ou seja, ele é uma necessidade do capitalismo. Então, dentro do capitalismo, há propostas concretas de não reprodução ideológica, mas a luta e o horizonte deve ser o horizonte abolicionista e o horizonte da construção de um outro mundo possível, de uma outra sociedade que espera um dia que chegue. Legal. Poxa, muito bom mesmo, Patrick. Adorei aqui essa conversa, esse bate-papo. Acho que você esclarece, a tua pesquisa vem em boa hora e, poxa, permite que a gente aprofunde aí o debate por caminhos muito interessantes. Queria muito te agradecer, tá, mais uma vez, a tua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. E queria te passar a palavra em considerações finais, pedindo a você, como é meu hábito aqui no final de cada episódio, a indicação de um livro, né,
para os nossos ouvintes, com a condição de que não seja um livro propriamente de direito, né? Que não seja um livro propriamente jurídico, para a gente estar avançando aí a nossa pesquisa por outros campos dos saberes. Tudo bem? Rafael, queria, por fim, agradecer mais uma vez e repetir que é um prazer não só por ser um ouvinte assíduo do podcast, como pelo prazer imenso desse reencontro. A gente não se encontrava há alguns anos e eu fiquei bastante feliz mesmo com esse contato e agradeço muito o convite. A tese ela será publicada na forma de livro, agora em 2020, pela editora Revan. Poderão todos aí ter acesso a ela. Quem quiser, inclusive, também entrar em contato, eu disponibilizo. E, por fim, a indicação do livro, eu indicaria o livro Jubiabá, do Jorge Amado, que ele trata muito, ele trata de alguns aspectos penais, e claro que essa não é a centralidade é a questão do racismo, né? Enfim, e esse livro é um livro que foi festejado pelo mundo inteiro. Albert Camus o mencionou como uma obra-prima. Enfim, é um livro que eu acho fundamental para entender o Brasil, as questões raciais, e tem muito ali de sistema punitivo nesse livro, que eu acho uma obra-prima que me toca bastante. Então, pessoal, com essa dica do Patrick, a gente vai encerrando. Como ele falou, a pesquisa dele vai virar livro, mas quem tiver curiosidade, ele está disponibilizando, ele tem condição de disponibilizar aí o conteúdo antecipadamente, né, digamos assim. E aí, o ouvinte que tivesse interesse, faz contato comigo, que eu triangulo essa... Aliás, eu tenho a pesquisa, eu mesmo posso mandar, se para quem quiser. Bom, obrigado mesmo, Patrick. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos. E só lembrando a vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos. Estamos também na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube, do Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Todas as ferramentas aí estão disponíveis para que o ouvinte, para que a nossa audiência qualificada entre em contato com a gente. Queria muito agradecer a paciência de vocês, a companhia de vocês. Um grande abraço, até a próxima semana.